O Caminho Infinito, buscando a iluminação espiritual. Joel Solomon Goldsmith. Texto integral. Editora Martim Claret. Estamos aqui nesse capítulo que seria como um capítulo final. Agora vou colocar a respeito do pós-fácio do editor. Encerramos no vídeo anterior o livro com todos os capítulos do O Caminho Infinito. Neste capítulo agora, nós vamos conhecer um pouco sobre Joel Solomon Goldsmith. Seja bem-vindo, bem-vinda. Pós-fácio do editor. A editora Martim Claret sente-se profissionalmente realizada em poder oferecer ao seu leitor mais essa preciosa obra do curador espiritual norte-americano Joel Solomon Goldsmith. Em 1972, já havíamos publicado, de sua autoria, A Arte de Curar pelo Espírito, na tradução de nosso principal editando, o filósofo e educador brasileiro, professor Huberto Holden. Aliás, Holden é o instrutor de Goldsmith, é o introdutor de Goldsmith no Brasil. A Arte de Curar pelo Espírito, publicada agora nesta coleção, está a 11ª edição. Proximamente, iremos incluir na mesma coleção outra obra de Goldsmith, O Trovejar do Silêncio, também publicada por nós em outro formato. Quem era Joel Solomon Goldsmith? Um instrutor da religião? Um curador espiritual? Um guru dos tempos modernos? Ele era tudo isso e muito mais. Goldsmith era um iluminado, um mensageiro espiritual. Por mais de 40 anos, curou espiritualmente milhares de pessoas doentes da alma e do corpo. Joel Solomon Goldsmith era americano de origem judaica. Até a metade de sua vida, foi um comum homem de negócios. Ele morreu em 1964. Por muitos anos, foi um instrutor praticamente do movimento religioso Ciência Cristã. Goldsmith não possuía nenhuma cultura filosófica, nem fizera estudos superiores de espécie alguma. Era guiado por sua profunda intuição e vocação de professor espiritual. Percorreu o mundo, a pedido de seus pacientes, realizando curas espirituais. Nos últimos anos de sua vida, viveu em Honolulu, capital do Havaí. Produziu mais de 30 livros, a maioria traduzida para outras línguas. Goldsmith vai além de Teilhard de Chardin, o qual, como teólogo, não teve a coragem de afirmar 100% a imanência de Deus em todas as coisas. O Caminho Infinito é o único livro propriamente escrito pelo curador americano. Suas obras, cerca de 30 livros, eram extraídas de suas palestras, conferências e das cartas que ele enviava mensalmente a milhares de pessoas. O filósofo e educador brasileiro, Huberto Holden, primeiro tradutor de Goldsmith para a nossa língua, ao conceituar o trabalho do autor, diz as seguintes palavras: o segredo da mensagem de Goldsmith está em conscientizar a presença de Deus em nós. O Caminho Infinito trata verticalmente deste assunto. São palavras do autor. Somos um universo unido sem limites físicos. Rendemos serviços a Deus, sem cerimonial, nem credo. Os iluminados caminham sem medo, pela graça. Na condição de legatário da obra literária de Huberto Holden e editor de 3 livros de Joel Solomon Goldsmith, ao posfaciar esta obra do famoso curador, sinto-me altamente motivado a transcrever, a título do verdadeiro pós-fácio, o texto de autoria de Holden, Experiência de Deus, e nada mais. Esta mensagem de Holden é a essência da mensagem de Goldsmith, a busca da iluminação espiritual. Experiência de Deus, e nada mais.
Nada há no mundo que possa libertar o homem e a humanidade da insegurança do seu destino e dar-lhe uma sólida razão de ser. Nem o mais verdadeiro e mais alto conceito de Deus, oriental ou ocidental, cristão ou pagão, judeu, católico, protestante ou muçulmano, nada pode libertar o homem da permanente insegurança e incerteza do seu destino. Nada, exceto uma coisa só: a experiência direta de Deus. Esta, sim, põe termo a todas as incertezas e angústias, a todas as dúvidas e infelicidades. Enquanto não houver no mundo número suficiente de homens que tenham a experiência de Deus, nenhuma mudança ponderável será possível no seio da humanidade. Há milhares de anos que as religiões no mundo, centenas e centenas, mas nenhuma religião, antiga ou moderna, conseguiu dar paz e felicidade à humanidade como tal, embora alguns homens individuais tenham alcançado essa felicidade. A experiência de Deus é um fenômeno essencialmente individual, místico, nunca social. Não existe nenhuma religião organizada que possa dar ao homem essa experiência. O próprio cristianismo, assim como ficou conhecido no curso da história, não pôde dar ao homem essa experiência. O Cristo não fundou o cristianismo, por nós conhecido, não organizou nenhuma igreja no sentido social. Mostrou o caminho individual por onde cada ser humano pode adquirir a experiência íntima de que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. A verdadeira eclésia de Ek Kalel, evocar, consta de pequena escola ou elite dos que foram evocados, selecionados da grande massa anônima dos profanos, os que foram individualmente evocados ou chamados pela graça, para um contato especial com a divindade. São os iniciados nos mistérios do reino de Deus. As religiões sociais organizadas são necessárias para reprimir, na medida do possível, o egoísmo humano desencadeado pelo despertar do ego físico, mental e emocional, pela persona do ego. Mas o papel da religião social não é dar ao homem a experiência de Deus, que é um fenômeno essencialmente individual, místico, inacessível a qualquer organização. As religiões organizadas, ético-sociais, têm dado à humanidade muitas coisas boas: moralidade, caridade, assistência social, literatura, música, pintura, arte em geral. Mas nenhuma religião deu, nem jamais dará ao homem aquilo que ele mais necessita: a única coisa necessária, a experiência de Deus. Quando o homem tem essa experiência, pode dispensar todas as coisas como supérfluas ou secundárias. Se não tem essa experiência, nenhuma dessas outras coisas resolve o problema central de sua existência. O problema central da existência humana é ser feliz, mas essa felicidade não deve depender de algo que não dependa dele. Não deve ser criada por circunstâncias externas, e sim deve brotar da profundeza interna do próprio homem. Felicidade ou pseudo-felicidade, criada por circunstâncias externas, pode ser também destruída por essas circunstâncias. É precária e incerta, e por isso não é verdadeira e duradoura felicidade. Ser feliz vem de ser bom. Mas há dois modos de ser bom. Pode o homem ser sacrificialmente bom e pode ser jubilosamente bom. Eu vou repetir aqui porque tem uma conotação dupla aqui, né? Ser feliz vem de ser bom, mas há dois modos de ser bom. Pode o homem ser sacrificialmente bom e pode ser jubilosamente bom. Somente esse segundo tipo de ser bom é que resolve, definitivamente, o problema central da felicidade humana. Enquanto o ser bom ainda for difícil, amargo, sacrificial, está o homem a caminho da felicidade, mas ainda não é solidamente feliz. Enquanto o homem da terra não fizer a vontade de Deus, assim como os fazem os homens dos céus, isto é, espontâneo e jubilosamente, não está garantida a felicidade do homem. Mas esse cumprimento da vontade de Deus, assim na terra como nos céus, é impossível ao homem que não tenha experiência íntima e direta de Deus.
porque essa experiência de Deus coincide com a experiência do verdadeiro eu, do próprio homem. Se é verdade que esse eu central do homem é o Espírito de Deus que habita no homem, no dizer de São Paulo, ou o reino de Deus dentro do homem, então a experiência do nosso divino eu é a experiência do próprio Deus. O Deus imanente ao homem é o Deus transcendente do universo. O homem que chega a essa experiência vital chegou ao conhecimento da verdade libertadora. E só esse homem é sólida e irrevogavelmente feliz. Sem essa experiência, o homem é infeliz, no meio de todos os seus gozos. Com essa experiência, o homem é feliz, mesmo no meio de sofrimentos. Felicidade ou infelicidade são estados do eu central. São algo que o homem é, e não algo que ele apenas tenha. A perfeita harmonia do eu humano com a realidade divina é a felicidade. Somente o homem, individualmente, pode se fazer feliz ou infeliz. Aqui nós estamos encerrando, então, a leitura completa deste livro, que eu considero de suma importância termos esse livro em casa, tá? É claro que é muito bom poder ouvir, né? Ouvir o áudio, mas ter o livro em mãos, como eu estou com esse exemplar aqui comigo, eu tenho muitos livros, eu gosto muito, leio há muito tempo, acho que é muito importante ler, porque tudo aquilo que nós colocamos para dentro de nós passa a fazer parte da nossa experiência, passa a fazer parte dos nossos sentimentos, dos nossos estados de ser. Então, se você absorve informações de cunho espiritual, de luz, de harmonia, de amor, obviamente que aquilo que você está ingerindo passa a fazer parte do teu ser. E o mesmo acontece no sentido inverso. Então encerramos aqui a leitura completa do livro O Caminho Infinito, Buscando a Iluminação Espiritual, de Joel Solomon Goldsmith. Nesse mesmo canal, do Delicadamente Despertando, você tem a leitura completa também do livro Praticando a Presença, claro, do mesmo autor, Joel Solomon Goldsmith. Muito obrigado por sua presença aqui. Lembre-se que você cria sua realidade, pensando, falando e sentindo, tá bom? Namastê.